Olá pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. A ideia de montar esse treinamento é para falar como que a gente pode usar a contabilidade como uma ferramenta de análise e não apenas como débito e crédito, razonete ou toda aquela parafernália que vocês são acostumados a ouvir. Então a ideia desse vídeo é a gente falar primeiro do que é o treinamento. Então eu vou falar bastante aqui de análise de empresa, falando de balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, falar sobre análise vertical, análise horizontal e depois a gente vai falar sobre os indicadores, sendo indicador de liquidez, rentabilidade, margem, além de outros indicadores aí que eu vou falar ao longo desse vídeo. Então eu vou nesse primeiro vídeo fazer só uma introdução do que a gente vai mostrar, e aí vocês já têm o material em PowerPoint. Falar sobre a introdução, depois vou montar os dados, vou mostrar os dados que a gente tem de resultado do balanço e do fluxo de caixa, análise vertical e horizontal, sempre dos últimos 5 anos, de 2014 a 2018, e principalmente de uma empresa conhecida, como é o caso aqui do Magazine Luiza. Então, começando aqui pelo DRE, a gente vai falar da demonstração do resultado, que começa com a receita operacional líquida e termina com margem líquida ou lucro líquido do exercício, sempre dos últimos 5 anos, para a gente ter uma noção da evolução tanto da empresa quanto dos indicadores. Na sequência eu vou falar também sobre o balanço patrimonial, começando pelo ativo, e aí separando entre ativo circulante, não circulante. Falo também sobre o passivo, da mesma forma, passivo circulante, passivo não circulante. Vou falar também sobre o patrimônio líquido. E aqui tem um pouco de contexto, tudo mais, de conceitos e também de fluxo de caixa, sempre na evolução. Aqui falando principalmente do que é o fluxo de caixa em termos de fluxo de caixa operacional, dos investimentos, dos financiamentos. Sempre tem, de vez em quando vai ter algum conceito aqui, uma parte escrita para vocês darem uma olhada. E aí na sequência a gente fala também da análise vertical e análise horizontal, já entrando um pouco mais a fundo nas análises daquilo que a gente vai discutir, do DRE e do balanço patrimonial, sempre e como a gente vai usar essas análises. Então aqui vocês já têm o resultado final da análise tanto vertical do DRE, da forma como a gente calcula essa análise vertical do ativo, da mesma forma como é calculado, e na sequência a análise vertical do passivo e da mesma forma como cada uma das linhas, ou pelo menos quais as principais linhas, como as principais linhas da análise vertical do passivo são calculadas. Aí aqui mais um pouco de contexto. Depois da vertical a gente faz o mesmo exercício para a análise horizontal do DRE e mostra como essa análise horizontal é calculada. A gente faz a análise horizontal novamente do ativo e como essa análise horizontal é calculada. Segue do passivo da mesma maneira, vendo mais uma vez como que a análise horizontal é calculada. Um pouco mais aqui de conceito. Uma finalização aqui da análise vertical e horizontal para vocês acompanharem, e aí a gente mostra um pouco da evolução do ponto de vista gráfico. Aquilo que a gente viu então em termos de resultado apenas tabela, agora a gente mostra numa evolução anual nos últimos 5 anos. Aqui começamos pela receita operacional líquida, passamos pelo custo com produção, ou custo de produtos e serviços vendidos. No caso aqui do Magazine Luiza é custo de mercadorias vendidas, porque ela é uma comercializadora, compra e vende bens de varejo. O lucro bruto, que é a consequência da receita menos os custos. E aí a gente vê aqui uma evolução ao longo dos últimos 5 anos de uma forma gráfica um pouco diferente. Seguimos com o EBITDA, eu vou comentar sobre o que é EBITDA, e aqui a gente vê como a gente calcula o EBITDA. EBITDA e geração de caixa operacional são diferentes, eu vou falar um pouco sobre ele também. Lucro operacional, diferente do lucro bruto, que era compra e receita, aqui considera também as despesas e receitas operacionais. Aqui a evolução do resultado financeiro, vou falar também quando a gente estiver falando sobre o DRE.
E por último, a evolução do lucro líquido ao longo dos últimos 5 anos. Aqui também uma outra forma de demonstrar o lucro líquido, um outro gráfico. E aí a gente vai diretamente para os indicadores, começando por margem, o que é e como eles são calculados. Aí a gente vê ao longo dos últimos 5 anos. Aqui mais uma vez a evolução ao longo do tempo de uma forma gráfica. Aqui começamos falando dos índices de liquidez, na verdade, né? Liquidez imediata, seca, corrente e liquidez geral. Como são calculados esses índices e o que eles representam aqui. Aí a gente mostra a evolução ao longo dos 5 anos de cada um dos indicadores de liquidez imediata, corrente, seca e geral. E por último, o comparativo entre todos os indicadores de liquidez ao longo dos últimos 5 anos, de uma forma gráfica e talvez mais fácil. Vou falar um pouco também sobre dívida bruta e dívida líquida. E aí, quase finalizando o curso, ou quase finalizando o vídeo, vou explorar um pouco sobre ROA, ROE e ROIC e como a gente calcula cada um deles. Aqui já é um pouco mais avançado, mas espero que vocês tenham paciência para chegar até aqui. E aí, por último, a evolução de cada um desses itens. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham paciência, espero que tenham tido paciência para chegar até aqui. E vamos explorar nos próximos vídeos aí cada um desses assuntos relacionados à contabilidade.